Um episódio brutal. O 8º episódio de The Last of Us mostrou pra gente o Joel que o Tommy conviveu. O Joel que fez o Tommy buscar uma forma diferente de sobreviver nesse novo mundo. Esse episódio mostrou também que o Joel treinou a Ellie muito bem. E agora ela tá mais parecida com ele do que nunca. A Ellie não é mais uma criança indefesa. A Ellie não é mais o elo fraco desse time. E aqui nesse vídeo a gente vai comentar tudo isso com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de The Last of Us, porque vocês já sabem muito bem que toda semana aqui no canal tem a análise do episódio da semana. Se você tá acompanhando aqui, né, minha cobertura de The Last of Us já há 8 semanas e não tá inscrito no canal, é vacilo, tá vacilando. Se inscreve agora no canal pra me dar aquela força e ativa o sino de notificação também pra você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo, que aí você não fica dependendo do YouTube entregar os vídeos, porque o YouTube não anda entregando muito bem. Então se inscreve e ativa o sininho, por favor. E você pode sempre me seguir no Instagram para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá e porque lá também eu sempre aviso quando tem vídeo novo por aqui, beleza? No final do episódio passado, a Ellie costurou o Joel ali no meio da sujeira, sem esterilizar a agulha, sem limpar a ferida, sem jogar nenhuma vodka ali para tentar, sei lá, matar alguma bactéria. E eu falei o que lá no vídeo passado? Isso vai dar merda. E o que aconteceu aqui nesse episódio? Deu merda. Não tinha outra saída, não tinha outra escapatória. Era óbvio que aquela ferida, aquela operação ia infeccionar e de fato infeccionou. E por isso o Joel estava apagado daquela forma, né? Porque o corpo do Joel estava usando 100% da sua energia para tentar combater aquela infecção. Então o cara estava lá mesmo apagado. Sem um antibiótico, o Joel não ia se recuperar desse ferimento não. Ele ia de base sim. A Ellie deu sorte. Mas voltando aqui a essa cena da Ellie cuidando dele. A gente já sabe que eles se gostam muito, né? O Joel gosta muito da Ellie e ela também gosta muito dele de volta. Mas mesmo assim, eu achei fofo a cena dela cuidando dele. Eu achei legal a cena dela deitando assim, né? Se aninhando no peito dele pra dormir, abraçadinha com eles. Porque, cara, pensa lá no primeiro e no segundo episódio. Você vê o quanto que a relação desses personagens mudou. Isso foi muito bonito de ver e mostra como que a série tá desenvolvendo bem os seus personagens, porque essa transição foi uma coisa gradual. Nunca que lá no primeiro e segundo episódio a gente ia imaginar o Joel e a Ellie tão próximos assim, a Ellie abraçando o Joel, cuidando da ferida dele, e agora parece natural ela fazer isso. Isso não causa espanto. Então assim, é trabalho da série, trabalho de roteiro, que essa série assim tá muito bem pensada. E aí temos a cena da Ellie indo caçar para arrumar comida pro Joel. E essa cena é uma cena muito parecida com a cena do jogo, mas eu achei no jogo mais legal, porque no jogo a Ellie tá toda bereza, ela tá com arco e flecha, ela consegue matar o coelho e depois ela mata o veado também. Aqui na série ela perdeu o coelho, conseguiu o veado, né? Pelo menos conseguiu um bicho maior aí. E aí é nesse momento que ela encontra o David, o seu maior pesadelo até esse momento. Vamos falar um pouco do David e dessa comunidade dele agora. Ele conversando com a Ellie, quando ela estava presa, mais pro final do episódio, ele diz pra ela que eles estavam em uma zona de quarentena em Pittsburgh, e aí essa zona de quarentena sucumbiu, né, por conta de conflitos entre a Fedra e os vagalumes. Como a gente já vem comentando nos vídeos anteriores, com o passar dos anos, né, logo que teve o apocalipse, surgiram diversas zonas de quarentena nos Estados Unidos inteiro. Só que conforme os anos foram passando, cada uma dessas zonas foi sucumbindo. A gente viu isso lá no episódio da Kathleen, quando os próprios moradores ali se revoltaram contra a Fedra, e a gente descobriu isso também no episódio 3, no episódio do Bill e do Frank, porque o Frank morava em uma zona de quarentena que acabou sucumbindo e isso fez ele sair, procurar uma outra vida e acabou encontrando o Bill. Ou seja, é um milagre a zona de quarentena da Ellie ainda estar funcional, mesmo tantos anos após o começo do fim do mundo. Mas voltando, o David diz que os seus colegas ali, né, o escolheram como líder, e aí a gente começa a entender melhor qual é o papel do David na vida de cada uma dessas pessoas. Ele age como um líder, sim, mas ele age como o pai dessas pessoas e age também como uma espécie de figura divina. Porque no momento de tristeza, no momento de fraqueza, no momento de desespero, as pessoas escolheram colocar as suas vidas na mão dele. O David conta pra Ellie que ele é um pastor, mas ele não é só um pastor, ele é muito mais que isso. Ele é líder religioso, ele é pai e ele também é uma espécie de divindade para aquelas pessoas. Não tô dizendo que as pessoas adoram a figura do David como salvador, nada disso, mas elas colocam ele em um pedestal e ninguém ousa sequer contestar alguma das suas decisões. Porque assim, e não é por conta de força física, tá? Porque qualquer pessoa conseguiria subjugar ele, força física, qualquer pessoa ali poderia dar um tiro nele, mas ninguém faz isso porque a galera respeita, a galera acredita e confia nele cegamente. E isso foi exemplificado bem pra gente, né, e colocado em prova na cena em que a menininha tá falando que o David devia matar o Joel e a Ellie, e ele dá um tapão
na cara da menina que a menina cai no chão e a mãe da menina tá sentada na mesa e ela não faz nada. Então assim, se uma mãe tá vendo a sua filha ser tratada daquela forma e mesmo assim ela permanece parada, ela não faz nada, isso mostra o nível que a lavagem cerebral já tomou na cabeça dessas pessoas. Essa espécie de culto, onde o líder religioso, né, o homem central ali, ele é líder e ele também é uma espécie de figura divina, me lembrou muito o massacre de Jonestown. Jonestown foi essa comunidade criada ali na Guiana, uma galera seguia ali esse cara chamado Jim Jones, né, que falava que era o Templo dos Povos, era uma parada ali meio que religiosa, só que ele falava para as pessoas no final, né, no final de tudo, ele mandou as pessoas tomarem veneno e morrerem. Ele matou 918 pessoas. As pessoas tomavam veneno, davam veneno para os seus filhos e morriam. Então, igual tá acontecendo aqui na comunidade do David, as pessoas confiando nele cegamente, as pessoas também confiavam cegamente em Jim Jones. Claro que em níveis diferentes, mas é a mesma alienação religiosa. O James foi a pessoa que começou a duvidar um pouco, né, do que o David estava fazendo, começou a duvidar um pouco da sua fé, mas em geral, os outros membros da comunidade escolhem acreditar no David cegamente, escolhem colocar as suas vidas na mão dele. Tem uma frase no livro Sombriossos que é uma frase muito interessante, essa frase me marcou bastante. Tem um cara lá que é um líder religioso e ele fala o seguinte pra Alina, né, que é a conjuradora do sol. Ele diz pra ela que tem algo que é mais poderoso do que reis. Tem algo que pode derrubar reis e derrotar exércitos inteiros. E essa coisa é a fé. E de fato é verdade. A fé é um instrumento extremamente poderoso, o que leva aproveitadores a utilizar disso para manipular as outras pessoas. É assim na ficção e é assim na vida real. E o David não é burro, o David é muito esperto. Ele bate e ele dá a mão para levantar. Então, ao mesmo tempo que ele bate, ele acolhe. Ele sabe jogar com os sentimentos das pessoas. Quando a Ellie rende ele e o James vai buscar remédio, ele conversando ali com a Ellie por pouco não cai nas graças dele, né? Por pouco a Ellie não começa a gostar dele de verdade. Porque a Ellie no começo ela estava toda retraída, mas no final ela já estava rendendo assunto para ele. E a gente sabe que a Ellie não é assim. Se o David não tivesse falado para ela que eles estavam atrás, né, de um cara maluco que estava com uma menininha e que matou uma pessoa do grupo deles, a Ellie nunca teria se tocado. Eu acho que se não fosse isso, a Ellie ia acabar confiando nele com o tempo. Mas aí beleza, eles se separaram, a Ellie volta e tipo, mano, na hora de dar o remédio ali pro Joe, ela nem sabia o que tinha que fazer. Ela tava com uma seringa, tava com penicilina e vai fazer o quê? Esse remédio é intramuscular? Esse remédio é intravenoso? Eu dou na boca pro Joe beber? Ela não sabia o que tinha que fazer e ela tentou a sorte. Então, tipo, ainda bem que é série, porque isso poderia ter dado muito errado. E o fato do Joe ter se recuperado rápido, eu achei coerente, tá? Não achei muito erro da série, não, porque tem antibióticos que são muito fortes. Você já foi tomar, sei lá, uma benzetacil depois de uma infecção braba de garganta? Tu fica bom em horas. Então, isso eu achei meio que coerente. Achei condizente o Joe começar a se recuperar depois de 2 doses e doses grandes desse antibiótico. E aí o Joe acaba acordando porque agora era um antibiótico que estava combatendo as bactérias. Então o corpo conseguiu reservar ali uma reserva de energia para despertar o Joel, né? Despertar o Joel. E aí, por um outro lado, o David volta para a comunidade com o veado, agora comida pra caramba, mas a janta da noite é o pai morto da menina, né? E é muito bizarro isso, porque eles se alimentam de carne humana, só que ninguém ali sabe, né? O Joel sabe e algumas pessoas sabem. E as pessoas que sabem, elas aceitam. E tipo, a menininha comendo o pai, coitada. Eu fiquei com um pouco de pena dela, mas depois do discurso do David pra Ellie, eu entendi muito bem. Tudo se encaixou na minha mente, esse canibalismo, tudo se encaixou. Ele diz pra Ellie que os humanos são animais, e aí na falta de comida, ele acaba comendo carne humana mesmo. Então assim, do ponto de vista monstruoso do David, né? Do ponto de vista desse personagem, até que faz sentido essa fala dele. Mas se eu tivesse lá, se eu fizesse parte dessa comunidade, eu provavelmente morreria de fome. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria de pedir, por favor, para você deixar o like aí embaixo, porque quando eu peço só no final, muita gente esquece. Então, para garantir, deixa o like, por favor. Eu provavelmente ficaria em inanição até encontrar alguma outra coisa. Mas o David, ele disse para Ellie que ele tem o coração violento. Ele falou isso pra ela. Então, assim, do ponto de vista dele, do ponto de vista desse personagem violento, eu acredito que no final ele goste de comer carne humana. Eu acredito que comer carne humana pra ele, principalmente comer a carne de uma pessoa que você conheceu, que estava ali convivendo com você até poucos dias atrás, meio que alimenta esse fetiche dele de ser violento, meio que sustenta o ego dele. Eu acredito que ele tem prazer nisso. E eu não acho que carne humana tenha sido a última alternativa pra ele, não. Eu acho que as pessoas que sofreram a lavagem cerebral dele acreditam mesmo nisso, estão comendo aquela carne humana porque acham que não tem outra saída, né? Não podem caçar mais ou não pode acabar morrendo de fome, mas eu acho que ele gosta. Ele não come por necessidade, ele come porque ele tem
prazer. Pra mim, isso eleva a violência da alma dele e deixa ele completamente satisfeito. É o ápice pra ele desse novo mundo. Porque ele confessou que ele sempre foi monstro, né? Ele sempre teve um coração violento, mas ele precisava se conter, afinal de contas, existiam leis nesse mundo, né? Leis para proteger as pessoas e leis para impedir que esses monstros façam o que bem entendem, mas aí o apocalipse acabou e ele conseguiu colocar pra fora o seu verdadeiro eu. Eu acredito que até depois do apocalipse ele ainda precisou se segurar durante um tempo, porque ele morou dentro de uma zona de quarentena, né? Ele tinha que seguir as regras para acabar não sendo enforcado, mas depois que aquela zona de quarentena sucumbiu e as pessoas começaram a seguir ele, pessoas começaram a enxergar nele um líder, aí sim que ele viu, opa, agora eu vou poder colocar o meu monstro pra fora, porque agora a brincadeira vai começar. E isso já aconteceu há 6 anos atrás, né? Ele fala que foi em 2017, a série se passa em 2023, então já fazem 6 anos que o David é o líder dessa comunidade. 6 anos desde o momento que ele viu sua liberdade, 6 anos desde que ele começou a se sentir realizado nesse novo mundo, porque pro David, o Cordyceps não foi o fim do mundo, e sim o começo dele. Mas aí beleza, ela é capturada, é levada para a comunidade dele, é trancada numa jaula, e aí a proposta do David pra ela era pra ele ser uma espécie de esposa dele? Ou será que eu entendi errado? Porque assim, ele não chega a falar isso com todas as letras, mas a escolha de palavras dele ali pra ela foi muito peculiar, né? Ele viu nela uma alma violenta como a que ele tem, e aí ele meio que se apaixonou, né? Ele queria ela do lado dele para ajudar a comandar, né? A governar toda essa comunidade. Ele achou que a Ellie fosse muito parecida com ele e se enganou, porque a Ellie, ela é violenta. Ela é violenta sim, mas ela é muito parecida com o Joel. Porque o Joel sabe ser violento, né? O cara é brabo, o cara estava recém-operado e com uma ferida não cicatrizada completamente, e mesmo assim ele colocou os homens do David para correr. O cara matou um, capturou 2 e torturou esses 2 para saber onde a Ellie estava. Esse Joel que a gente viu nesse 8º episódio é o Joel que o Tommy conheceu. É o Joel que o Tommy contou para a esposa dele. É o Joel que fez mal ao Tommy. É o Joel que fez o Tommy se separar do irmão para procurar uma nova forma de sobreviver nesse novo mundo. O Tommy sempre quis ser o herói. E estando junto com o Joel, ele via sendo um vilão, porque ele estava fazendo o que era preciso para sobreviver, mas ele nunca gostou de matança, ele nunca gostou de ser cruel. E depois que ele encontrou uma nova forma de sobreviver nesse novo mundo, né, com a sua esposa, com uma comunidade em paz, que todo mundo ali se ajuda sem precisar dessa violência, ele ficou relutante quando o Joel apareceu. Quando o Joel pediu para ele tomar conta da Ellie, ele não queria, porque ele estava com medo de ter que voltar a ser o monstro que ele era antes, de ter que voltar a ser violento como o irmão dele é, para proteger a vida da Ellie. E ser essa pessoa violenta não faz bem ao Tommy. Nunca fez. Uma outra coisa, a forma como o Joel matou o cara que lhe deu a facada no joelho, né, quebrando o pescoço, foi a mesma forma que ele matou o rapaz da comunidade do David, que ele matou lá no final do episódio 6. Ou seja, o Joel tem prática em quebrar o pescoço das pessoas, sabe? O Joel tem prática em fazer isso. Mas voltando a Ellie, me pareceu que o David estava ali propondo para ela ser uma espécie de matriarca nesse culto dele, né? Então, assim, ele tava meio que abrindo espaço pra ela, dava pra ela levar ele na conversa até ele abrir a jaula e aí ela fugir, atacar ele, mas não, porque a Ellie, ela não é sorrateira, ela não sabe ser essa pessoa. Então, ao invés de manter o cara ali na conversa e tentar se aproveitar disso, né, tentar se aproveitar dessa afeição que ele desenvolveu por ela do nada, ela quebrou o dedo dele e despertou a ira dele. Seria algo que o Joel faria, por exemplo. Eu não vejo o Joel sendo falso para tentar escapar de alguma situação perigosa, sabe? Eu vejo o Joel botando a cara e assumindo as consequências, e foi isso que a Ellie fez. Entretanto, a Ellie foi muito esperta de usar a cartada de estar infectada ali naquele momento, porque isso deu a ela segundos preciosos para ela conseguir reagir e sair daquela situação, porque senão ela seria cortada em pedacinhos e seria servida na sopa assim. Mas aí eu fiquei pensando depois dessa cena, né? Tipo, a Ellie matou mais um dos homens do cara. A pior coisa que aconteceu para a comunidade do David foi trombar com o Joel e a Ellie, né? Porque o Joel matou um cara lá no episódio 6, a Ellie matou outro cara aqui, o Joel matou um monte de outros caras que estavam atrás dele, a Ellie acabou matando o próprio David. Então assim, antes aquele cara lá no episódio 6 tivesse ficado na dele, tivesse saído correndo quando viu o Joel, que aí eles ainda estariam vivos hoje. Mas aí o David se viu uma caçada, né? Quando a Ellie viu que não poderia mais ser a matriarca, ele partiu para caçar a Ellie, porque como ele disse, essa é a parte mais divertida. Ele gosta de ser violento, então ele tá tendo a oportunidade de ser violento, mas acaba morrendo, porque David,
tu é burro pra caramba. E nesse momento eu vou confessar pra vocês que eu tava esperando o Joel aparecer do nada e salvar a vida da Ellie, porque a gente sabe que o Joel tava perto, né? Ele conseguiu rastrear onde ela tava, ele conseguiu ir através dos rastros do sangue do cavalo, encontrar os objetos dela, encontrar o lugar onde eles estavam armazenando comida. Então naquele momento que o David estava em cima dela, eu super achei que o Joel ia aparecer do nada e ia salvar a vida dela. Inclusive, enquanto eu acompanhava gameplays do jogo, né, lá antigamente, ano passado, eu também achei, assistindo as gameplays, que o Joel ia aparecer e ia salvar a Ellie, mas não. Assim como foi no jogo, na série, a Ellie também conseguiu vencer o David sozinha. A Ellie não é uma garotinha indefesa, ela não é inocente, ela pegou o limão e filmou jogando lixo. Não, brincando. Foi uma experiência traumática pra Ellie, sim. Foi uma experiência traumática para ela, tanto que quando o Joel chega, você vê o tempo que demora até ela baixar a guarda, mas isso prova para ela, prova para o Joel que ela é forte sim, que ela pode sim dividir as responsabilidades com ele, que ela pode sim revezar para ele dormir, depois ele dorme, ela fica acordada, os outros podem revezar e dividir as responsabilidades, porque a Ellie é foda pra caramba e ela sabe cuidar de si própria. Brabo demais, eu gostei muito desse episódio de verdade e pena que só falta um episódio para acabar a temporada. Então espero que vocês continuem comigo pra gente discutir esse final da semana que vem, que dizem aí que vai ser um final que vai causar muita discussão, que vai dividir o fandom, então vamos ver o que eles estão preparando pra gente. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like, que o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não tá inscrito também. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.